Como fazer para ser salvo? O que fazer para ser salvo também poderia ser a pergunta, né? Então hoje é o quinto tema desse livro, Discipulado Bíblico Nova Vida em Cristo. Então nós temos os comentários dos versículos, você tem os vídeos que nós já fizemos, né? E aqui hoje uma aula super importante sobre salvação. Né? Eu vou passar os versículos e o tema, e você pode baixar esse livro, né? O PDF dele com 44 temas e versículos. Nós já falamos sobre a aula 1, né? A criação do homem e suas bênçãos, a queda e as maldições, a nossa vida sem Jesus, como é que era antes, sobre o que é o pecado, né? E agora como fazer para ser salvo. Depois nós vamos estar falando os outros, você vai depois poder acompanhar vários assuntos importantes aí, ou você pode baixar também para você estar acompanhando e pegar os versículos. Vamos lá? Então, aula 1, 2, 3, 4 e 5 aqui. Vou ler o comentário, depois vou explicar alguns versículos para a gente poder ter uma noção, tá bom? Vou tentar não ser demorado, tá bom? O que fazer para ser salvo? Como ser salvo? Só existe um meio, né? Receber Jesus para o perdão dos pecados. Pois o pecado trouxe morte e maldição, e Jesus foi o único que nunca pecou. Morreu sem pecado, venceu a morte e é considerado digno de ressuscitar. Agora entra esse processo. Quem se arrepender dos pecados, aceitando o sacrifício de Jesus, né? Crê em Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador, tem salvação. Depois eu vou explicar os versículos. Mas o processo é um só. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo mundo é pecador, todo mundo falhou já, todo mundo merece. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23 e Romanos 3, 23. É os dois versículos. Quando você pecou, você morreu. E todo mundo já pecou. Agora, o que é o pecado? Né? A gente explicou nas aulas passadas como foi o processo. O pecado é uma transgressão, uma desobediência, é uma independência, e nós tínhamos uma natureza pecaminosa que tinha a tendência do pecado, e todos nós acabamos caindo e fomos enganados e pecamos, e agora nós precisamos de um Salvador. Né? Agora está a diferença, está a escolha hoje. Você crê que é pecador, se arrepende, né? Volta, né? Arrependimento quer dizer mudar o caminho. É um sentimento de tristeza, segundo Deus, que te ajuda, que te mostra que você é pecador, que mostra que você falhou e que gera um temor que te impulsiona a voltar para Deus, crer em Deus, pedir perdão, se arrepender. Então aqui a Bíblia fala, quando Jesus começou a pregar, ele falou: arrependei-vos e crede no Evangelho, o tempo está cumprido. Arrependimento e fé é o que Deus pede. Arrependimento para quê? Para mudança, para reconhecimento, para voltar. E fé para quê? Para usufruir da graça, usufruir do sacrifício que Jesus já morreu, já salvou, já perdoou, já abençoou. Todas as bênçãos estão disponíveis a todos que creem. Mas é que é necessário que haja arrependimento para quê? Para que você valorize e continue crendo, continue caminhando num processo de santificação, num processo de mudança. Né? A salvação ela é um fato. Quando você confessa com a boca, querer com o coração, você é salvo. Eu vou falar sobre isso. Mas é um processo, a santificação é um processo diário de andar com o Espírito Santo e deixar o Espírito Santo frutificar em nós e fazer mudanças. Tá? Primeiro texto que quero ler, João 12. Mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder para ser feito filho de Deus. Então, primeiramente você tem que aceitar Jesus, né? Receber Jesus e crer no seu nome. Né? O arrependimento traz mudanças. Né? E aqui você, primeiro passo, crer em Jesus, receber Jesus. Então, se tiver uma oração na sua igreja, ou alguém na rua, alguém no lugar, quem quer aceitar Jesus, quem quer receber Jesus, quem quer salvação, você levanta a mão e confessa. Né? Aqui tem um texto que fala sobre isso. Atos 2:38 foi o dia que aconteceu o Pentecostes, as pessoas viram o milagre, viram algo extraordinário acontecendo, pessoas falando em outras línguas, e o coração deles ficou pequenininho, compungido, e eles falaram: o que nós vamos fazer? Aí Pedro respondeu assim: ó, esse texto é bem chave. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O arrependimento para mudança, né, para voltar para Deus, reconhecer que está errado, que errou, que pecou, que
andou longe. E ser batizado, quer dizer, o batismo simboliza um testemunho diante da sociedade, diante de Deus, dos anjos, que agora você se lavou, né, dos pecados. Simboliza também que você morreu para a velha vida e agora você está ressurgindo uma nova criatura, você se levantou. A água do batismo simboliza a palavra que limpa. Quando você começa a ler a palavra, agora você vai se alimentar da palavra, vai ler ela e ela vai limpar você. Então é um novo nascimento. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando você é batizado em nome de Jesus, você recebe o perdão, a quitação da dívida. A Bíblia fala que na cruz Jesus quitou toda a dívida, foi rasgada, e aquilo que era contrário a nós, que nos condenava, que a nossa desobediência a Deus, foi cravado na cruz, e agora você pertence a Deus, seus pecados foram perdoados, e você agora tem acesso, recebe o dom do Espírito Santo. A Bíblia fala que todos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você recebe a divina semente, que é o Espírito Santo, que faz o novo nascimento. A Bíblia fala, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. O Espírito Santo é o dom de Deus que te santifica, que te deixa apto, é o selo da salvação. Ele é aquilo que Deus colocou em você, que vai frutificar para a vida. Nós tínhamos recebido uma natureza pecaminosa, que é a tendência da raiz do mal, mas agora nós recebemos um rio de água viva, que é a raiz do bem, Jesus é a árvore da vida, frutificando em nós para dar fruto para Deus. Né? Então você se arrepende, é batizado, e Jesus falou assim, ó, quando ele morreu, ressuscitou e passou as ordenanças, ele falou assim, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. A pessoa que crê tem salvação, quem não crê é porque ela já estava condenada, na verdade, ela só não aceitou, então ela não usufruiu dessa graça. E quem crê e for batizado, quer dizer, o batismo ele é uma prova de que a pessoa acreditou. É um fato, é uma convicção. Então você vai dar uma prova batizando. Isso mostra que você tem fé. A Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Ó, Romanos 10 também fala assim, ó, porque se com tua boca confessar Jesus como Senhor, é preciso que haja uma confissão. E em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Olha só. Pois é com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quando você confessa Jesus diante dos homens, você está dando uma prova, um testemunho diante dos homens, né? Que é um fato. E quando você acredita com o coração a justiça de Deus, aquilo que Ele fez por você, a justiça da fé, automaticamente se cumpre no mundo espiritual. Eu acreditei, eu sou salvo e acabou, e é assim que funciona. Né? E agora, mas é que é necessário que haja uma conversão verdadeira. Eu não posso só confessar e sair aí vivendo no pecado e fazendo as coisas erradas e como se fosse só um ato simples que salva. Não, é uma vida, é uma entrega realmente. Você precisa concordar que realmente isso foi verdadeiro, que você nasceu de novo, que você quer Jesus, que se arrependeu. Uma pessoa que se arrependeu de verdade, ela não vai ficar roubando, matando, enganando e fazendo as coisas erradas. Ela se arrependeu. Né? A Bíblia fala produzir fruto digno de arrependimento. O que é um fruto digno de arrependimento? Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Mesmo que às vezes nós continuamos em certo ponto ali tentando melhorar, né, e de repente até o processo completar, a gente vai errar muitas vezes. Mas à medida que a gente vai caminhando com Deus, ouvindo a palavra, na igreja, recebendo orientação e ajuda, de repente a gente vai vencendo isso pela ajuda do Espírito Santo. Então, mas é que é necessário uma sinceridade com Deus. E aí Deus vai fazer você vencer. Atos 16:30, aqui fala da conversão do carcereiro. E tirando-os para fora disse, Senhor, o que é necessário fazer para ser salvo? Mais uma pergunta parecida com essa, né? Aí Pedro respondeu, crendo o Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então eles pregaram a palavra e todos que estavam em sua casa. Aqui, o carcereiro tinha prendido Paulo, depois Deus abriu a prisão, ele ia se matar, Paulo falou, não se mata não, daí acabou que ele entendeu que Deus estava ali, e ele falou, olha, eu creio em Deus agora, eu quero ser salvo, o que eu faço? Aí ele falou, crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Daí ele acreditou, né, ele levou Pedro e Paulo para pregar a palavra, né, daí eles ouviram a palavra para que eles recebessem salvação também. Ó, através de crer
de receber a palavra. A Bíblia fala que a fé vem por ouvir, ouvir a palavra. Então, quando você ouve a palavra, aquilo vai gerar fé e vai gerar salvação através disso. Se você crê, Deus tem um milagre para sua família, para sua casa. Comece crendo por você. E de repente sua família vai estar salva através da sua testemunha, através da sua confissão, através da sua fé, de você levar Jesus para ele, de ser um bom testemunho. E se você tiver fé, né, Deus tem essa promessa de salvar seus parentes e amigos. É só você crer e começar a pregar e se dar um testemunho. Marcos 16:15. E disse: Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o desejo de Deus, que o evangelho seja pregado para que as pessoas sejam salvas. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu já falei sobre isso, né? O batismo é uma prova de que você creu, que você aceitou, né? E a condenação é para quem não acreditou, para quem não achou necessário ser salvo, mas talvez nem percebeu, mas a pessoa já estava condenada. Jesus só mandou o barco salva-vidas, o bote salva-vidas, para as pessoas entrarem. Todo mundo estava se afogando, mas tem uns que acham que não estão se afogando. Mas é por isso que é necessário pregar o evangelho, porque um dia a morte chega a todos e nós vamos ter que estar diante de Deus, né? Atos 4:12. Está encerrando já, só falta dois versículos. Ó. E em nenhuma outra salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Nenhuma outra salvação. Debaixo do céu, só Jesus foi o nome que foi perfeito, que viveu a vida perfeita, sem pecado. E porque não pecou, não merecia a morte, foi digno de ressuscitar e doou o Espírito Santo, que, que nos dá vida, que nos salva. Então é só através desse. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então o único meio de se salvar é através de Jesus, do sacrifício. Boas obras não salvam, elas são a prova de que você é salvo. Né? Você faz boas obras porque é gratidão, né? E é uma prova de que você realmente é salvo, né? As boas obras. Mas o que salva é Jesus, é o nome de Jesus, é o arrependimento, a fé, é você se converter de verdade. João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha só que legal. A salvação é essa, conhecer Jesus, conhecer Deus, e você vai ver que existe uma salvação perfeita. Quando você conhece, você recebe, você aceita, você vive, você pratica. Tá bom? A próxima aula vai ser sobre salvação é de graça, um tema muito legal, né, que vai falar sobre isso e vários outros temas bem legais que você vai poder tirar dúvidas, compartilhar, passar para os amigos, ajudar os novos convertidos aí, quem está precisando conhecer a palavra. Deus abençoe, compartilhe e baixa o livro aí na descrição do vídeo aí, tá bom?